Bem, agora Eclesiastes capítulo 8, verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Na versão NVI, que a maioria aqui tem, diz assim: quem é sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Se você tem a sua Bíblia NVI e você acabou de me ouvir, acabou de acompanhar essa leitura, você vê que na parte do versículo onde aparece o favor do rei, tem uma letra C, e no rodapé tem uma observação de que esse texto pode ser traduzido como ilumina o seu rosto. Há uma questão de interpretação do texto, por isso o rodapé diz: há textos, há manuscritos que traduzem, que trazem ilumina o seu rosto. Se você tem uma Bíblia na versão King James atualizada, que é uma versão que a gente tem usado bastante aqui na igreja também, ela traduz de uma forma um pouco diferente. Diz assim: a sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carregado, faz a sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carregado, faz a sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém ou não amém? Há pessoas que têm o semblante carregado. Há pessoas que têm o semblante carregado. E a Bíblia diz que se uma pessoa tem o semblante carregado, isso pode mudar se ela tiver sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus muda um semblante carregado. A sabedoria de Deus muda o seu rosto, a sua fisionomia. O nosso rosto pode ficar carregado, a gente chama de semblante carregado, a Bíblia chama de semblante carregado, ou de carranca. Já ouviu falar que no Rio São Francisco, lá no Nordeste, que as embarcações usam umas caras feias, chamadas de carrancas do São Francisco? Já ouviu isso? Eles põem umas caras de demônios, de monstros na frente das embarcações. Para que cara feia na frente do barco? Para espantar espírito ruim. Uma cara feia para poder defender. Uma coisa esquisita. Por isso, um semblante carregado também é chamado de carranca, carrancudo, cara feia. Uma pessoa pode ficar de cara feia por causa de preocupação, por causa de medo, por causa de dor, ou por causa de malignidade, ou por causa de pecado. E o que mais enfeia a cara de uma pessoa é a malignidade, é o pecado. Quanto mais endemoniada é uma pessoa, por mais feia ela é. Feia, semblante feio, carregado. Pois ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, faz o nosso rosto ficar formoso, faz o nosso semblante ficar suave. Se você já é bonito, mesmo pecador, se você se encher de Deus, você vai ficar lindo. Amém ou não amém? Aí você pode perguntar: mas esse cara aqui do lado, ele é crente, mas ele é feio. Você não viu como ele era antes de se converter. Chegaram a chamar ele para ficar ele sentado na frente do barco, antes de se converter. Então, o que você está vendo agora, pergunta para o irmão que está do lado, ele está revelando você. Brincadeira, brincadeira. Mas, olha como a Bíblia está dizendo aí. Há pessoas que têm as feições muito carregadas. Há pessoas que têm um rosto carrancudo, porque não têm a sabedoria de Deus. Conseguir interpretar, se você olhar de novo a versão NVI, a Bíblia diz, conseguir interpretar as coisas,
conseguir entender as coisas a partir da sabedoria de Deus, muda o rosto, muda o semblante, muda o rosto, faz o rosto ficar iluminado, faz o rosto ficar iluminado, faz o rosto ficar iluminado. Conhecer a Deus, entender a sabedoria de Deus, faz o nosso rosto ficar iluminado, faz a face brilhar. E eu queria perguntar para você, seu rosto é iluminado? Sua face brilha? Não de suor, brilha de glória, sua face brilha, seu rosto é iluminado. A Bíblia diz, a sabedoria de Deus muda o nosso rosto. A sabedoria de Deus, entender as coisas de Deus, faz o nosso rosto brilhar. Faz o nosso rosto brilhar. Há um texto em Romanos 11, verso 33, que fala do conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus. Ó profundidade da riqueza, Romanos 11, 33. É como a letra de um cântico, é uma poesia que o apóstolo Paulo coloca aí nesse texto. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. A sabedoria e o conhecimento de Deus é muito profunda, é muito profundo. A sabedoria de Deus é muito profunda, o conhecimento de Deus é muito profundo. A sabedoria de Deus é uma riqueza muito grande, o conhecimento de Deus é uma riqueza muito grande. Mas Deus nos dá acesso a isso, Deus nos dá acesso à sua sabedoria, à riqueza do seu conhecimento. A riqueza da sabedoria de Deus é tão profunda, o conhecimento de Deus é tão rico, mas Ele nos dá acesso à sua sabedoria, ao seu conhecimento. Claro que não pleno, mas nos dá acesso. Isso muda a gente por dentro e por fora. Continua Romanos 11. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Meu Deus, como é difícil entender os teus critérios, como é difícil entender a tua justiça, como é complicado entender os caminhos do Senhor. Verso 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro dele? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Até o verso 35. Como é difícil entender a mente de Deus. Como é difícil entender a sabedoria de Deus. Como é difícil entender os planos de Deus, a mente de Deus. Só que ter a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus muda a gente por dentro e por fora. O que eu preciso entender para eu mudar por dentro e por fora? A sabedoria de Deus é muito profunda, o conhecimento de Deus é muito amplo, é muito rico. Quanto eu preciso saber, quanto eu preciso conhecer para ter essa mudança na minha vida? A sabedoria de Deus é uma chave que muda a gente por dentro, e mudando por dentro, muda por fora. Quanto eu preciso saber e conhecer de Deus para ter essa mudança na minha vida? Aí vem o verso seguinte, tem a chave aí, verso 36, a gente canta isso em tantos cânticos, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Porque dele, por ele, são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Você pode repetir isso? Diga, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. De novo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Essa é a chave, essa é a chave, essa é a chave de sabedoria e conhecimento que muda a gente por dentro. Essa é a chave que tira trevas da gente e põe brilho no nosso rosto. Essa é a chave. Sim, tem mistérios
Sim, tem mistérios. Sim, conhecer a mente de Deus é impossível conhecê-la plenamente, mas há uma chave. Quando você entende que por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, essa chave gira dentro de você. Jesus Cristo, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é dele, tudo é por causa dele, tudo é para Ele. E a Ele toda a glória. Quando você entende o que quer dizer isso, quando você entende quem é Jesus, quando você entende como Jesus é especial, quando você entende que Jesus dá sentido para tudo, que Jesus dá sentido para tudo, Jesus dá razão para tudo que existe, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus dá sentido para a vida, Jesus dá sentido para a existência, Jesus dá sentido para a sua vida. Por que há pessoas que são tão carrancudas, tão amargas, tão brutas? Porque suas vidas não têm sentido, não têm razão, vivem de mal consigo mesmas, vivem numa vida sem propósito, numa vida sem sentido, numa vida sem sentido, numa vida sem sentido. Porque há pessoas que têm uma carranca tão forte no rosto, porque olham para si mesmos, olham no seu entorno, não tem sentido para viver, não tem razão para viver. Encontra motivo sim para ser bruto, motivo para ser amargo, motivo para ser infeliz. O que muda a gente por dentro e por fora quando você descobre a chave da sabedoria e do conhecimento de Deus? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus Cristo é o sentido, dá sentido para tudo. Sim ou não? Por que está tudo, por que existe tudo isso? Por que o mundo está caminhando? Em Jesus você encontra a resposta. Por que tantas pessoas? Por que tanta dificuldade? Por que tanta luta? Por que igreja? Por que pregação? Por que esse culto? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus Cristo dá sentido na vida da gente. Quantos estão entendendo? Não sei se você está entendendo. Mas se entender, teu rosto vai brilhar. Quem não entende, por isso que quem não entende tem trevas. Tem gente que tem tantas trevas que você não consegue ver os olhos. Há pessoas que você não consegue ver os olhos das pessoas. É como se tivesse trevas nos olhos. Quando você entende, vira a chave, você tem luz nos olhos, tem luz no rosto, tem luz no rosto. Quantos estão entendendo? Uns 10, quando entenderam, ótimo. Graças a Deus. Levanta a sua mão direita para o céu e diga: meu Deus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, Jesus Cristo, seja a glória, hoje e para sempre. Meu Deus, quanta riqueza, quanta sabedoria. Meu Deus, quem pode entender a mente do Senhor? Quem pode entender o sentido disso tudo? Quem tem a chave, e a chave é Jesus Cristo. Meu Deus, reconhecer Jesus como o Senhor faz girar uma chave dentro da gente. Muito obrigado, porque essa chave já girou dentro de mim, e eu não tenho mais trevas dentro de mim, e agora eu tenho brilho no meu rosto, amém, amigo? Meu Deus do céu, quando você não entende a revelação de Deus, quando você não entende a sabedoria de Deus, quando você não entende Jesus, você é que nem Caim num culto como esse. Acabou de falar de Caim aqui no ofertório. Quando você não entende Jesus, quando você não entende que porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, você é como Caim num culto desse. Nós estamos aqui desde 6:30 da tarde nesse culto. E você pode estar aí que nem Caim, com um semblante carrancudo.
Naquele culto de Gênesis 4, no versículo 6, o próprio Deus falou. Deus não usou a boca de ninguém, Deus falou com Caim e revelou o coração de Caim, mas isso não mudou nada em Caim, não mudou nada. Ele estava na presença de Deus, ele ouviu Deus falar com ele de um jeito como nenhum de nós foi capaz de ouvir ainda. Mesmo assim, ele continuou com seu semblante carrancudo. Gênesis 4:6. O Senhor abordou Caim e lhe perguntou: por que estás furioso? E por qual motivo o seu rosto está transtornado? Por que você continua com o rosto transtornado? Por que você está com o rosto feio, transtornado? Por que você está tão abatido? Quando a gente não entende a revelação de Deus, mesmo num culto como esse, alguém pode estar com o seu rosto carrancudo. Dá uma espiadinha no irmão que está do seu lado, veja se ele está com cara de Caim. Ai, meu Deus do céu, se está, começa a orar em línguas. Porque quem tem cara de Caim, às vezes mata o irmão. Olha de soslaio aí para o lado, como quem não quer nada. Olhar de soslaio é olhar com o canto do olho. Se o irmão está com cara de Caim, se benza. Ou quer dizer, não, se benza não, que a gente é igreja evangélica. Fala para o irmão, cruz e credo. Cruz e credo, sua cara está a cara de Caim. Deixa virar essa chave, para ter brilho no seu rosto. Olha, Caim estava no culto. Caim estava na presença de Deus e a cara dele era a pior possível. Porque ele não tinha conhecimento, ele não tinha revelação. Ele não tinha revelação, por isso era tudo escuridão. Mas a Bíblia fala de Estevão. Estevão estava sendo condenado à morte. Estevão estava sendo julgado e estava à mercê de ser condenado à morte. O Sinédrio estava para condenar Estevão à morte. E a Bíblia diz em Atos 6,15, que as pessoas do Sinédrio, aquelas 72 pessoas do Sinédrio, se é que estavam todos ali, mas esse era o número de pessoas que fariam parte do Sinédrio. Aquelas 72 pessoas, aquele Sinédrio, Atos 6,15, diz a Bíblia, olhando para Estevão, todos os que estavam sentados no Sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ele estava preso, ele estava sendo acusado de coisas terríveis, ele estava à mercê de ser condenado, como o Sinédrio condenou Jesus. Ele estava sendo acusado de blasfêmia, e o Sinédrio podia condenar a morte por blasfêmia. Por que Jesus Cristo não foi condenado num julgamento pelo Sinédrio? Sabe por que Jesus Cristo não foi condenado no Sinédrio, ainda que o Sinédrio tenha considerado ele culpado? Porque Jesus não podia morrer apedrejado. Quem conhece a mente de Deus o suficiente, quem conhece a sabedoria de Deus, sabe que Jesus não podia ter sido condenado só pelo Sinédrio, senão ele seria apedrejado como blasfemo. E Jesus não podia morrer daquela forma. Quem conhece a mente de Deus sabe que Jesus tinha que morrer na cruz. Por isso ele teve que ser condenado num julgamento romano. E Jesus não foi condenado por blasfêmia contra a palavra. Jesus foi condenado por rebelião contra o Império Romano. Jesus Cristo, Rei dos Judeus, foi a condenação que foi escrita na cruz. Jesus Cristo, e aí o people do Sinédrio disse, não, está errada essa placa, não pode dizer que ele é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Diga que ele falou que era Rei dos Judeus. Nós nunca o reconhecemos. Queriam ainda
pedir para mudar a placa. E Pôncio Pilatos disse que não, era suficiente aquela informação. Condenado pelo Império Romano como alguém que usurpou contra o império, contra o poder do imperador. Então, por isso, morte de cruz. Por isso, morrer suspenso entre o céu e a terra. Morto daquela forma. Que para o judaísmo, no judaísmo, um corpo ficar pendurado no madeiro era sinal de maldição. Uma pessoa maldita, rejeitada no céu, rejeitada na terra, pendurada entre o céu e a terra. Foi assim que Jesus morreu. Quem conhece a mente de Deus entende por quê. Precisava, para que as nossas maldições fossem tiradas de nós. Então está lá, Estevão sendo condenado por aquele sinédrio tão ameaçador. Mas a Bíblia registra, todos que olharam para ele ali, viram que o rosto dele não era rosto de quem estava desesperado, nem com medo, era um rosto de anjo, parecia um anjo, era o rosto de quem estava em comunhão com Deus, não era normal. Pois quando a gente tem essa chave girada dentro de nós, quando a gente entende que Jesus Cristo é a resposta, quando a gente entende que Jesus Cristo dá sentido para a existência de cada um de nós, quando a gente entende que Jesus Cristo é o Senhor, quando a gente entende que tudo que existe tem sentido em Jesus, dele, por ele e para ele são todas as coisas, e ele é digno de toda a glória para sempre, a gente tem como ter rosto de anjo, até na UTI do hospital, rosto de anjo, até no tribunal à mercê de ser condenado, rosto de anjo, até na provação extrema, nosso rosto vai brilhar sempre, sim ou não? Se você tem condições de, claro que tem uma Bíblia aí com você, em Êxodo, conta a história de Moisés, que o rosto dele brilhou. Moisés tinha passado um grande aborrecimento com Israel, ficou nervoso, teve aquele rompante de quebrar as tábuas, então ele tem que voltar para o Monte Sinai. Quantos aqui tem muita vontade de subir o Sinai um dia? Quem tem vontade? Sabia que ano que vem nós estamos programando subir o Sinai? Lá para setembro do ano que vem? Quem sabe? A gente leva umas 4 horas e meia para subir. E um pouquinho menos para descer. Se rolar é mais rápido. Quem sabe? Olha aí para você ir planejando. Faz tempo que a gente não sobe o Sinai. Quem sabe você vai fazer essa peripécia. Êxodo 34, 27. O homem subiu o Sinai velhinho. E subiu de novo. Quer dizer, isso é um desafio para nós. Também subimos sem dor nos joelhos. Quando Moisés desceu o Sinai, estou lendo 34, 29 de Êxodo, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, tábuas de pedra, ele não fazia ideia de que o seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. Você pode repetir esse texto? Ele não fazia ideia de que o seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. Olha que coisa linda, ele ficou tanto tempo lá em cima com Deus. Não era a primeira vez, mas dessa vez foi especial. Ele estava recebendo pela segunda vez aquela revelação, por causa do problema que tinha acontecido anteriormente. Ele passa aquele tempo com Deus, e quando ele desce, para ele está normal. Mas quando as pessoas viram ele lá embaixo, levaram um susto. Tinha brilho no rosto dele de um jeito como ninguém tinha visto ainda. Saía brilho do rosto dele, saía luz do rosto dele. A Bíblia diz que o rosto dele
fulgurava, muito brilho, não era pouco, muito. O verso 30 diz que os israelitas ficaram com medo de se aproximar dele. Era um negócio tão inédito que as pessoas a princípio ficaram com medo. Ninguém queria chegar perto dele. No verso 33, a Bíblia diz que ele pegou um véu e cobriu o rosto. E só tirava o véu do rosto quando ele ia entrar na tenda do encontro, para se encontrar com Deus. Ele passou a usar aquele véu. Olha que interessante. O fato dele ter recebido as tábuas da aliança, a revelação de Deus, de ter estado em comunhão com Deus, ele nem percebia, mas tinha aquele brilho maravilhoso no rosto. Quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente tem aliança com Deus, quando a chave vira dentro de nós e a gente entende que Jesus Cristo dá sentido para todas as coisas, quando a gente conhece que através de Jesus a gente compreende um tanto da mente de Deus, do pensamento de Deus, passa a ter brilho no nosso rosto também. A gente é que nem Moisés, a gente pode nem perceber, mas tem. A gente é que nem Estevão, pode nem perceber, mas tem. Rosto de anjo, rosto de quem vive na presença de Deus. Há uma beleza de Deus em nós. Agora Moisés colocou o véu. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele explica essa questão do véu de um jeito tão interessante. Em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 13, o apóstolo Paulo diz, olha só, a gente lendo lá Êxodo, a gente pode interpretar o texto dizendo assim, Moisés gostou tanto daquele brilho, ele achou que ficou tão bonito ter aquela luz, mas as pessoas de Israel se incomodavam com aquilo, então ele colocou o véu para não assustar as pessoas. Era como se ele usasse burca. Ele colocou o véu e usava, onde ele ia, usava aquele véu, para não assustar as pessoas. O apóstolo Paulo diz, nada disso, não é isso. Não é isso. Ele não botou o véu porque ele não queria que as pessoas vissem a glória de Deus no rosto dele. É o contrário, Paulo explica em 2 Coríntios 3,13. E aí é uma regra de hermenêutica, de interpretação da Bíblia. Quando um texto bíblico te deixa em dúvida, outro texto bíblico te esclarece. A Bíblia explica a própria Bíblia. Sim ou não? Ninguém tira doutrina de um texto só. Tirar doutrina de um único texto na Bíblia pode ser perigoso. Doutrina se tira da Bíblia como um todo, de uma revelação completa. Há textos na Bíblia que só tem uma parte de uma revelação. Por isso que a Bíblia é composta de 1189 capítulos. Então, lendo lá o texto, Moisés põe o véu. E o povo tinha medo a princípio. Mas Paulo explica. 2 Coríntios 3,13. Diz assim, Moisés colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. O que ele está dizendo? Não era por causa das pessoas que ele tinha o véu, é porque Moisés queria conservar o brilho. O brilho estava acabando e ele queria manter. Fica brilho, fica. Então o véu era para tentar segurar. Fica esse brilho, não quero perder. Porque aquilo foi um agrado de Deus para ele. Um pouco de Deus. Quando Jesus se transfigurou no Monte da Transfiguração, as pessoas olharam para o rosto dele lá em cima, Pedro, Tiago e João, e o rosto dele brilhava muito. Então Moisés desceu da presença do Senhor, se parecendo com o Senhor, transfigurado, tendo um pouco de glória de Deus no rosto. Quando aquilo começou a diminuir, Paulo diz, ele botou o véu para tentar não gastar. Deixa eu economizar. Eu não quero gastar esse brilho, eu quero conservar esse brilho. Sabe que nem você, que fica passando protetor solar, tal, para não gastar sua cutis, passa
creminhos do Mar Morto, esses cremes. Então Moisés queria conservar o brilho de Deus. Aí Paulo diz no verso 16 de 2 Coríntios 3, quando alguém se converte ao Senhor, 2 Coríntios 3, 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, não precisa mais usar véu. Mas quando alguém se converte ao Senhor, não tem mais véu, não precisa mais de véu. O véu é retirado. Você pode repetir isso? Diga, quando alguém se converte ao Senhor. Mais uma vez, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Justamente, se converteu ao Senhor, não precisa mais ficar com medo de perder o brilho. Vai ter brilho no rosto. Se converter ao Senhor, que significa entender que Jesus Cristo é o Senhor, entender que Jesus Cristo é a chave, entender que Jesus Cristo é a revelação de Deus, que Jesus Cristo é que dá sentido para a vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Quando alguém se converte ao Senhor, não precisa de véu. Amém ou não amém? Não tem que ter medo de perder o brilho, não precisa de véu, o véu é tirado, vai ter brilho no rosto. Sim ou não? Meu Deus do céu, será que você é que nem Caim? Vai sair daqui carrancudo ainda? Você não entendeu Jesus? Você não entendeu que Ele morreu na cruz? Você não entendeu que Ele dá sentido para a vida? Você não entendeu que Ele é Senhor? Que tudo faz sentido nele? Porque dele, por causa dele e para Ele são todas as coisas. Jesus dá sentido. Jesus Cristo é a resposta. Se você entender, vai ter brilho no rosto. Não vai ter mais véu, não precisa de véu, porque esse brilho vai ser para sempre. Amém ou não amém? E você vai se alegrar em Jesus. Jesus vai te dar equilíbrio, segurança. Amém? E brilho no rosto. Quantos entenderam? Ai, como é bom pregar para gente inteligente. Nem precisa se esforçar muito. Só ler a Bíblia e as pessoas já entendem tudo. Não é? Meu Deus. Por isso que eu sou pastor faz 27 anos da mesma igreja. O povo é inteligente. Então não preciso me esforçar muito. Não é isso? Vamos ficar de pé e vamos orar então? Que bênção, né? Que bênção. Levanta a sua mãozinha direita para o Senhor. Que bênção, Senhor. Que bênção é te conhecer. Que bênção é ter a tua sabedoria. Que bênção é ter o teu conhecimento. Tua sabedoria é tão grande, teu conhecimento é tão profundo. Mas Jesus Cristo é a revelação do mistério. Em Jesus Cristo, o mistério da criação, o mistério da nossa existência é respondido. Em Jesus Cristo, tudo ganha sentido, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Diga para o Senhor, diga, meu Deus, o teu conhecimento é muito profundo, a tua sabedoria é muito grande. Quem sou eu para entender a mente do Senhor? Mas bendito seja o teu nome, porque eu reconheço Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Eu entendi que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meu Deus, essa chave girou dentro de mim. Jesus Cristo é a resposta, Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo é a revelação do Senhor. Eu criei em Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora tudo faz sentido. Há um propósito para a minha existência. Há um propósito para a existência dessa terra. Há um propósito, há uma razão, há um sentido. Eu entendi, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Eu não preciso de véu.
porque Jesus Cristo é o Senhor, e o meu rosto tem brilho, não tem mais trevas dentro de mim, nem no meu rosto, porque a chave foi girada. Jesus Cristo é o Senhor, tem brilho no meu rosto. O Senhor é o meu Deus, eu tenho brilho no meu rosto, eu tenho brilho no meu rosto. Quem olhar para mim, se prestar atenção, vai ver que o meu rosto, as minhas feições parecem de um anjo, porque a chave girou dentro de mim. Eu sou alguém ligado ao Senhor, eu sou um cidadão do céu, eu tenho comunhão com o Senhor, eu faço parte do teu povo, eu sou de Jesus, eu faço parte da tua família, a minha vida tem sentido. Quem olhar para mim, se prestar atenção, vai ver, eu tenho feições de anjo, tem brilho no meu rosto, porque o Senhor Jesus é meu Senhor e é meu Salvador. Então dá um aplauso lindo para Ele.